Fala galera, Marcão na área, tá? E meu objetivo com esse vídeo é passar as melhores análises para vocês desse sabadão, tá? Sabadão é um dia recheado de jogos e eu vejo que muita gente se perde, né? Porque quer apostar em todos os jogos. Então o meu intuito com esse vídeo aqui não é comentar, por exemplo, todos os jogos da Bundesliga, todos os jogos da Premier League, todos os jogos da La Liga, todos os jogos italianos, todos os jogos brasileiros, todos... Não. Minha ideia aqui é te passar as análises dos melhores jogos para vocês apostarem, tá? Para que você tenha um ótimo resultado na sua aposta. Então, por exemplo, tem jogos aqui na Bundesliga, que eu estou mostrando aqui para vocês nessa tela, que são jogos que são bons para apostar no pré-jogo, no ao vivo, né? E tem jogos que não são bons, velho. São jogos que o conhecimento que eu tenho, por exemplo, não é tão grande assim. Então eu não vou aqui encher linguiça nesse vídeo para poder te falar de jogos que não são tão interessantes. Eu vou te falar aqui os melhores jogos de cada campeonato, na minha opinião, para que você aposte, para que esse vídeo seja o máximo objetivo possível, tá? E para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas, já curte aqui agora, tá? Já se inscreve no canal para que você receba notificação de todos os vídeos que eu compartilho aqui com análises diárias, beleza? E vamos embora, sem mais delongas, vamos começar as nossas análises. Eu já vou começar, sim, com a Bundesliga. E na minha opinião, na Bundesliga tem muitos jogos, né? Primeiro, o Freiburg contra o Dortmund. O Dortmund começou oscilando bastante a temporada. O Freiburg é uma equipe muito enjoada, principalmente quando joga dentro de casa. Então, minha opinião para esse jogo é deixar para o ao vivo. Na minha opinião, o melhor jogo para se apostar no pré-jogo, tá? No pré-jogo é esse jogo aqui, ó. Leipzig contra o Augsburg, tá? Vejo um jogo muito bom, um jogo que seja muito aberto por conta da característica e estilo de jogo de cada uma dessas equipes, tá? Que são estilos de jogos extremamente ofensivos. São duas equipes que gostam de atacar, que gostam de ir para cima do adversário e, consequentemente, deixa as brechas lá atrás. Então, esse é o estilo de jogo das duas equipes aqui, tanto do Leipzig quanto da equipe do Augsburg, tá? Não é à toa que se a gente pegar o início dessas duas equipes aqui nos campeonatos, na Bundesliga, né? O Leipzig começou a temporada vencendo a Supercopa da Alemanha para o Bayern de Munique por 3-0, perdeu por 3-2 do Leverkusen, tá? Um jogaço, poderia até ter empatado, vencido o jogo, mas também foi justo o resultado do Leverkusen, mas foi um jogo muito aberto, os dois times criando muitas oportunidades. Depois venceu por 5-1 o Stuttgart e venceu por 3-0 a equipe do Union Berlin, uma grande vitória fora de casa, tá? Já do outro lado, aqui é a equipe do Augsburg, foi um 4-4 contra a equipe do Mönchengladbach, perdeu de 3-1 para o Bayern de Munique, empatou por 2-2 contra a equipe do Bochum. Então isso aqui já mostra, né, as duas equipes, o que eu falei, exatamente o que eu falei. São duas equipes fortes demais ofensivamente e são duas equipes que sofrem bastante gols. Mas o Leipzig dentro de casa, obviamente, é extremamente favorito, né? Mesmo se fosse fora de casa. Eu já tinha comentado aqui para vocês nessa Bundesliga. Na minha opinião, a melhor equipe é o Bayern de Munique, mas logo atrás está vindo aqui o Leverkusen e o Leipzig se destacando bastante, na minha opinião. Vai ali brigar por vaga da Champions, né? Acredito até que vai se classificar para a Champions essa temporada, mas acredito também que vai brigar, vai bater ali de frente com o Bayern de Munique, tá? Obviamente o Bayern é extremamente favorito, mas eu acredito que essas equipes estão na frente até mesmo que o Borussia Dortmund, que, como eu falei, não começou nada bem a temporada, né? Uma vitória e 2 empates, empate contra o Bochum e empate contra o Heidenheim, tá? Então 2 empates assim contra equipes que são muito abaixo, né? E equipes também do Heidenheim, por exemplo, subiu agora para a primeira divisão. Então vejo o Leipzig à frente, vejo o Leipzig vencendo este jogo e, como eu pude mostrar para vocês, eu vejo um jogo extremamente favorável para gols, tá? Para gols. Então você pode atuar na vitória do Leipzig, você pode atuar no over 1,5, que seria mais seguro, né? O 2,5 seria um pouco mais arriscado, mas também é uma boa opção para trabalhar individualmente, tá? Ou então levar para o ao vivo. Dois jogos também que eu vejo muito bom para você analisar no ao vivo, né? Já tinha falado do Freiburg e do Dortmund, mas gosto muito de trabalhar no ao vivo aqui. O Augsburg contra a Union Berlin. O Union Berlin tem uma excelente bola aérea, então fica ligado aqui, porque a probabilidade de ter cantos também é muito interessante, mas pro ao vivo, tá? E do Bochum com o Frankfurt também pro ao vivo, já que o Bochum é uma equipe que cede muito, né, para os seus adversários, tá? E falando em ao vivo, vou deixar aqui na minha descrição o link do meu grupo gratuito, onde eu compartilho entradas, tanto no pré-jogo, né, apostas minhas no pré-jogo, mas apostas também no ao vivo, e tudo isso gratuitamente. Então vale a pena você estar lá no meu grupo gratuito, tá? Falando aqui da Liga Saudita, cara, Liga Saudita eu gosto de atuar muito no ao vivo, eu não gosto de atuar no pré-jogo, prefiro levar para o ao vivo para pegar cotações melhores, porque, por exemplo, você olha aqui o Al Nassr tá pagando 1,20 fora de casa,
Então não vejo tanta vantagem assim em atuar aqui nesse jogo do Al Nassr no pré-jogo. Eu prefiro levar esse jogo pro ao vivo, tá? E é isso que eu recomendo vocês. Assim como o Al Ahly contra o Al Taon, também o Al Ahly é o time do Firmino, do Alan Maximan, do Mahrez, né? Uma forte equipe, mas vacilou no último jogo, tomou um 3-0. Então cuidado, tá? Leve pro ao vivo também, que é a melhor opção aqui, vendo o que tá acontecendo, beleza? Vamos falar de Brasileirão? Galera, Brasileirão, nós temos dois grandes jogos aqui, Vasco e Fluminense, né? Baita jogo, clássico. Fluminense querendo a vitória para colar ali no topo da tabela, né? Vasco precisando sair da zona de rebaixamento. Do outro lado, nós temos o Atlético Mineiro contra o Botafogo. Atlético Mineiro buscando uma vaga numa Libertadores, né? Numa situação muito complicada, mas agora com sua nova arena tende a melhorar, né? E vai jogar dentro de casa contra um Botafogo muito forte, que vem de uma derrota para o Flamengo e pode sim oscilar, tá? Galera, para esses dois jogos, vou trazer aqui alguns números para vocês e números que eu gosto, tá? Números que eu gosto bastante. E alguns mercados para a gente poder atuar, até uns mercados diferentes. Eu vou sair um pouco aqui até mesmo do padrão, porque eu poderia chegar para você e falar, Fluminense favorito, dá para entrar com empate o Fluminense e tal, mas eu vejo esses mercados hoje mais arriscados para esses confrontos aqui, que são confrontos mais equilibrados, né? Por exemplo, Atlético Mineiro e Botafogo, são dois grandes times. Então vou te dar outras alternativas para que você possa utilizar em um possível bilhete seu, ou até mesmo que você possa estar utilizando individualmente, tá? Primeiro, nesse jogo do Vasco e Fluminense, é um clássico, ninguém quer perder, né? Por mais que o Fluminense seja superior que o Vasco, tecnicamente, coletivamente, é diferente, cara, é diferente, o Vasco vai dar tudo, né? Ainda mais por ser o clássico, ainda mais pela situação que tá. E na minha opinião vai ser um jogo com muitas faltas, vai ser um jogo muito truncado, até porque o Fluminense é um time muito rápido, né? E é um time que dribla, tem muitos dribladores, então consequentemente o Vasco vai ter que parar essas jogadas com faltas, né? E o Fluminense cede muitos contra-ataques, e o Vasco tem o Gabriel Peck, por exemplo, que é um cara que puxa muito contra-ataque, é muito rápido. Então, consequentemente, também o Fluminense para muita jogada. Então, eu acredito que vai ser um jogo com muitas faltas. Por isso que eu acredito que cartões é um mercado excelente para a gente poder atuar aqui, tá? É um mercado realmente muito, muito, muito bom para a gente atuar. Na minha opinião, qual o mercado que eu gosto aqui? O mercado de cada time, né? Tanto o Vasco quanto o Fluminense, ambos receberem 2 ou mais cartões, tá? 2 ou mais cartões. Eu vejo isso muito favorável aqui, por conta de ser um clássico, por conta da necessidade desse jogo de vitória dessas duas equipes, principalmente pelo lado do Vasco. Então, para ambos os times receberem 2 ou mais cartões, para mim é o melhor mercado, tá? Mercado de escanteios, gosto de atuar no ao vivo, por mais que seja um jogo muito bom, mas leve para o ao vivo. E o Atlético Mineiro contra o Botafogo, né? É um mercado favorável, sim, para cantos, para cartões, mas, cara, deixa eu te falar um dado. O Atlético Mineiro é uma das equipes que mais tomam cartões no Brasileirão, tá? Tem uma média muito alta de cartões. Então, acredito também que seja um jogo favorável para isso, para o Atlético tomar pelo menos 2 cartões. O Atlético, tá? Para o Atlético tomar pelo menos 2 cartões. Vocês podem até pensar em uma dupla ali com o jogo do Vasco com o Fluminense. Eu vejo uma excelente aposta para esses dois jogos, tá? Então, fica de olho nesse mercado de cartões, um mercado diferente até para vocês atuarem, tá? Para que vocês não fiquem presos somente a vitória dos times, tá, galera? Na Série B vou atuar somente no ao vivo e é o que eu recomendo para vocês, tá? Lembrando que eu disse aqui, só vou comentar os melhores jogos para vocês, os melhores jogos, não quero fugir disso, tá? E na La Liga nós temos 3 jogos excelentes para pré-jogo, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui a tabela para a gente poder observar e ver como é que foi o início dessas equipes, né? E tem 3 jogos excelentes, que é o jogo do Barcelona contra o Betis, é o jogo do Atlético de Madrid contra o Valência, fora de casa, e é o jogo do Atlético Bilbao contra a equipe do Cádiz, tá? Vamos lá. O Barcelona hoje é o terceiro colocado, venceu 3 jogos, empatou 1, né? Empatou sempre, mano, sempre o início da temporada do Barcelona ele empata o jogo, é impressionante. E vem de 3 vitórias, tá? Consecutivas, beleza? Um forte time, uma excelente equipe. O Real Betis, eles venceram 2 jogos, empatou 1 e perdeu de 4-2 para a equipe do Atlético Bilbao. Vamos lá, para esse jogo, dentro de casa, né, mas o Barcelona não está jogando no Camp Nou, está jogando no Estádio Olímpico. Mesmo assim, eu vejo o Barcelona muito favorito, né? O Barcelona vem forte para essa temporada. O Barcelona é o atual campeão da La Liga. O Barcelona está mais organizado, contratou bem. Provavelmente nós veremos já em campo
o João Félix, né? Veremos também provavelmente em campo o Cancelo, né? Provavelmente, eu acredito que já vai acontecer. Mas, cara, o Barcelona hoje vem com várias alternativas, né? O meio-campo está bem produtivo, exceto o Romeu, né? Que ainda tem estamos esperando a volta do Pedro. Mas no setor ofensivo, o Yamal tá jogando muito bem pelas pontas e bagunça demais. O Rafinha, se for uma opção, também fez uma boa agora eliminatória pelo Brasil, né? Na minha opinião, foi até ali, tá entre os melhores jogadores, os 3 melhores jogadores dessas eliminatórias. Com o Brasil, então jogou muito bem. E tem o João Félix lá na frente junto com o Lewandowski ainda. Então, assim, o Barcelona está com muitas opções no setor ofensivo, né? Por isso que eu vejo muito favorito dentro de casa, mas não vai ser um jogo fácil. Se for atuar nesse jogo, velho, só vai na vitória seca do Barcelona ou vai pro ao vivo, tá? Porque eu não recomendo você apostar em gols, porque o Betis é uma equipe extremamente defensiva e quando ele joga contra essas grandes equipes como o Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, eles se fecham completamente, né? Então eu vejo um jogo para você levar mais pro ao vivo ou se for atuar na vitória do Barcelona. O Atlético de Madrid, que começou com 2 vitórias, inclusive uma goleada por 7-0, tá? Empatou 0-0 com o Betis, lembra que eu falei para vocês agora do Betis? E teve um 3-1 contra o Granada, né? Até um início goleador ali do Atlético de Madrid. Vai enfrentar a equipe do Valência, que venceu as 2 primeiras rodadas, né? E depois perdeu para a equipe do Osasuna e perdeu para a equipe do Alavés, tá? Para esse jogo, por jogar fora de casa, né? Eu não gosto de atuar na vitória do Atlético de Madrid, mas pelo Atlético de Madrid estar muito bem no setor ofensivo e defensivamente já é uma equipe organizada, já é uma equipe forte, eu gosto de atuar no empate ou Atlético de Madrid. Na minha opinião, é uma boa, uma excelente opção, tá? E o outro jogo é o jogo do Atlético Bilbao contra o Cádiz. E esse jogo eu vou trazer aqui para vocês essa opção aqui, ó. O Atlético Bilbao é favorito, tá, galera? Dentro de casa, eles são favoritos dentro do Cádiz, isso é um fato. Mas eu prefiro uma outra opção, que é a opção de cartões, tá? São 2 equipes que tomam muitos cartões, muitos cartões. Olha a média aqui de quase 8 cartões por jogo, tá? O Cádiz tem uma média de 4 cartões por jogo, porque é uma equipe muito defensiva, é uma equipe que bate muito, que marca muito, tá? Então, consequentemente, por uma sequência de faltas, toma muitos cartões, inclusive o Atlético Bilbao também. O que é que eu gosto de atuar aqui? Para ambos os times tomarem pelo menos 2 cartões ou over 3, para sair 4 cartões no jogo. Eu vejo essas duas opções excelentes, tá? Para esse jogo. Na minha opinião, é o melhor mercado para se atuar. Ah, Marcão, mas você acredita que o Atlético Bilbao vai vencer o jogo? Acredito, é muito favorito. Mas não tenho a mesma confiança de uma vitória do Atlético Bilbao como eu tenho, por exemplo, nessa rodada do Barcelona vencer o Betis, entendeu? Eu vejo que esses times como o Bilbao, como o Betis, Sociedade, são times que são vulneráveis a empatar contra essas equipes mais fracas, tá? Por isso que eu busco esses mercados alternativos, como por exemplo o mercado de cartões que a Bet nos fornece. Então eu vejo essa opção uma opção muito boa, excelente para a gente poder apostar, beleza? Continuando aqui, o jogo do Rennes contra o Lille, recomendo vocês ficarem de olho, principalmente no cantos favorável para o Lille. O Lille é uma equipe muito boa de cantos, principalmente quando está na desvantagem. Então é um jogo para você levar para o ao vivo e eu recomendo atuar nesse mercado de escanteios, tá? Aqui na Premier League nós temos bons jogos, tá, galera? Jogos excelentes, excelentes, excelentes. Eu quero destacar aqui para vocês 3 jogos para que vocês atuem no pré-jogo, tá? Que são jogos excelentes. Primeiro jogo, o jogo do Liverpool contra o Wolves, né? O primeiro jogo do dia aqui, tá? O primeiro jogo do dia aqui. O Wolves começou muito mal a temporada, é uma equipe que vai brigar para não cair, né? É uma equipe muito abaixo mesmo, e o Liverpool começou a temporada até bem, né? E como o Liverpool vai focar muito na Premier League, é o principal título para o Liverpool essa temporada, e só tem isso para poder focar, né? Porque a Europa League nós não tem tanto interesse assim como a Premier League, por exemplo. A ideia é se classificar para a Champions League. Então o foco do Liverpool é aqui, tá? A Premier League, beleza? Então eles são favoritos? São, mas eu prefiro atuar em outros mercados. Por exemplo, o over 1,5 para sair 2 gols na partida é um bom mercado. E também eu gosto de atuar nesse mercado aqui, ó, de cartões, para o Wolves ter mais cartões do que o Liverpool, tá? O handicap para o Wolves ter mais cartões que o Liverpool. Tem lá o handicap 0.0 cartões. Na Best 365 tem essa opção. Você pode estar atuando que se eles tiverem o mesmo número de cartões, a aposta é devolvida. Se o Wolves tiver mais cartões que o Liverpool, aí você vai lá e vence.
Mas eu gosto sim de atuar na vitória do Liverpool, mas tá pagando muito pouco, velho. Tá pagando 1,40 no pré-jogo. Eu prefiro levar pro ao vivo e buscar no ao vivo. No pré-jogo, se for atuar no over 1,5, porque o ataque do Liverpool tá muito bom, começou muito bem na temporada e a defesa continua sofrendo gols. E lembrando, né, eles continuam para esse jogo. Seu Van Dijk foi expulso e quando o cara é expulso direto na Premier League, ele pega um gancho aí de, se eu não me engano, são 3 jogos. São 3 ou são 2 jogos. Então por isso que o Liverpool tá com esse grande desfalque, tá? Outro time, outro jogo também muito interessante, Aston Villa contra a equipe do Crystal Palace, tá? Aston Villa dentro de casa muito forte, beleza? Uma equipe extremamente organizada, uma equipe que eu acredito que vai brigar ali por uma competição europeia, por provavelmente uma Europa ou uma conferência europeia, como brigou na temporada passada, né? Meteu ali uma goleada dentro de casa, velho, eles são muito bons, eles são muito fortes, né? Perdeu agora para o Liverpool por 3-0. Teve também aquela outra derrota no início do campeonato, né? Para a equipe do Newcastle, né? Lembrei aqui agora, para a equipe do Newcastle, mas foi também na casa do Newcastle, mas dentro de casa meteu logo um 4-0 aqui na equipe do Everton, né? E agora vai enfrentar o Crystal Palace, que também é uma forte equipe, tá? Mas o retrospecto é muito favorável para o Aston Villa, né, nos últimos anos, e o Crystal Palace também começou até bem a temporada, mas é uma equipe ainda que tem algumas limitações, como eu falei, começou bem, ó, mas foi contra o Sheffield e empatou contra o Brentford. Para esse jogo eu gosto de atuar no empate ou Aston Villa, tá, galera? Gosto de atuar no empate ou Aston Villa, por ser o jogo na casa, por ser na casa do Aston Villa, e eu vejo o Aston Villa mais organizado e com mais peças para poder surpreender a equipe do Crystal Palace no setor ofensivo, tá? Então prefiro esse mercado aqui pro empate ou Aston Villa. Já o Fulham vai jogar contra a equipe do Luton, e o Fulham é muito superior que a equipe do Luton, né? O Fulham não começou bem, né, a temporada, mas também enfrentou logo jogos difíceis, jogos duros, né? Venceu a equipe aqui do Everton, depois perdeu para o Brentford, né? Surpreendente aqui essa derrota, mas estava com alguns desfalques. Empatou com o Arsenal no finalzinho, né? Esse empate foi um empate heróico. Aí desclassificou a equipe do Tottenham, jogou muito bem, mas tomou uma goleada do Manchester City. Mas, cara, é o Manchester City, né? Então não tem muito o que falar, não, tá? Mas dentro de casa, o que pesou realmente foi essa derrota aqui pro Brentford. Mas agora eles vão buscar essa vitória contra a equipe do Luton, tá? E o Luton, velho, vem de uma sequência muito ruim. São 3 jogos, 3 derrotas, né? Foi um 4-1 pro Brighton, 3-0 para a equipe do Chelsea e perdeu por 2-1 da equipe do West Ham dentro de casa. Fora de casa eu vejo o Luton muito exposto. O que é que acontece? Eles jogam completamente fechados, eles ficam lá fechadinhos, né? A partir do momento que tomam um gol, eles se abrem e cedem muitos contra-ataques. Então isso acaba dificultando muito para a equipe do Luton, né? Eles se enfrentaram aqui, ó, dentro da casa do Fulham, o último jogo, foi pela Championship, quando o Fulham ainda era da segunda divisão, aqui em 2022. E o Fulham venceu por 7-0, velho, 7-0. Para esse jogo, o Fulham conta com a volta do Palhinha, né, vai estar em campo. Andreas Pereira é um meio-campo muito forte quando dá o Palhinha, porque ele é o cara que cuida do setor defensivo e ele é o cara que conecta também com os atacantes. Então, assim, o Jimenez não é um cara que eu gosto muito, mas contra o Luton, eu acredito que o Fulham vai vencer esse jogo e tá pagando até muito bem, tá pagando 1,70, é uma excelente cotação, na minha opinião aqui, essa vitória da equipe do Fulham, tá? Manchester United e Brighton, vejo um jogo favorável para gols, mas vou atuar no ao vivo. Tottenham é favorito diante do Sheffield, mas a odds também tá muito baixa, vou levar para o ao vivo, tá pagando 1,20, né? Eu vejo um odds muito baixo para a gente poder atuar. Manchester City é favorável para vencer o West Ham, mas é um jogo difícil porque o West Ham tem um ótimo contra-ataque. E também vou levar para o ao vivo devido à cotação. E o Newcastle é favorável contra o Brentford, mas também está pagando muito pouco, né? E o Newcastle também vem oscilando bastante na temporada, nesse início de temporada. Me surpreendeu até negativamente, eu esperava o Newcastle mais forte, né? E me surpreendeu negativamente, por isso que eu também vou levar para o ao vivo observar um pouco mais essa equipe do Newcastle, tá? Continuando aqui, galera, para a gente fechar, nós temos alguns clássicos, né? Juventus e Lazio e Inter de Milão contra a equipe do Milan. São 2 jogos, cara, que eu também vou levar para o ao vivo. O jogo do Napoli também vou levar para o ao vivo. Napoli não jogou bem contra a equipe da Lazio, né? Perdeu, tomou ali um 3-1, se eu não me engano. Foi 3-1, foi 2-1, não tô lembrando agora, para poder confirmar com vocês, mas perdeu para a equipe da Lazio. Não jogou bem, não foi efetivo lá na frente. Eu assisti esse jogo.
Inter e Milan começou extremamente bem a temporada, então assim, é um jogo que pra mim, velho, tudo pode acontecer. Esse jogo pode ser 0x0, esse jogo pode ser 1x1, pode ser um 3x3, 2x1 para Inter, 2x1 para o Milan. Para mim, tudo pode acontecer nesse jogo. É realmente um grande clássico. E Juventus e Lazio são equipes que não me passam ainda confiança. Né? Juventus oscilando bastante na temporada, a Lazio também oscilando bastante, mas surpreendeu com essa vitória contra a equipe do Napoli. Então, também é um jogo que eu vou estar levando para ao vivo. E 2 jogos favoráveis para gols, tá? Feyenoord, né? E aqui o PSV. Eu sempre gosto de atuar nesses 2 jogos. Sempre gosto de atuar quando eles jogam em casa, né, contra essas outras equipes mais medianas, mais fracas do campeonato holandês, porque a diferença técnica é muito grande para eles. Eu gosto de atuar na vitória e gosto de atuar no over 1,5, tá? Então vocês podem fazer uma duplinha aí, vitória do Feyenoord, vitória do PSV e ambos os jogos com acima de 1,5, que vai dar uma cotação muito boa, hein? Muito boa, muito boa. Tá? E nos demais jogos, cara, levar pro ao vivo, vamos trabalhar. Para mim, esses são os melhores jogos que eu comentei com vocês. Vamos para cima. Lembrando que na descrição deixei meu grupo gratuito, vou compartilhar algumas apostas para vocês lá. Então clica agora, entra, tamo junto, vamos para cima.